Como vai, povo de Deus? Vamos mais uma vez ao estudo, à meditação, nas lições que podemos aprender acerca da vida de José. Desta vez nós vamos meditar no que está registrado no capítulo 44 do livro de Gênesis. Diz assim o texto: Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento o saco que esses homens trouxeram. Quando puderem levar, põe o dinheiro de cada um de volta na boca do saco de mantimento. E o meu copo de prata pô-lo-ás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do cereal. E assim se fez, segundo que José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se esses homens, eles com seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não havendo ainda se distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: Levanta-te e segue atrás desses homens, e alcançando-os lhes dirás: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe o meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. E os alcançou e lhes falou essas palavras. Então lhes responderam: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe esteja os teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca do saco de mantimentos tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata e ouro? Aquele dos teus servos a quem for achado que morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu: Seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. Eles se apressaram e, tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, e começando do mais velho e acabando no mais moço, achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram suas vestes, e carregados de novo dos jumentos, tornaram à cidade. Nós vemos aqui que a precipitação dos irmãos de José. Quando o mordomo os alcança, eles rapidamente querem se defender e rapidamente eles levantam a voz e falam de uma maneira ríspida e de uma maneira intempestiva e fazem um voto que não foi refletido. Eles dizem que com quem fosse achado que morresse e que eles se tornariam escravos. É comum, quando aviltados, que nós tenhamos esse tipo de reação. Reações exacerbadas, falamos o que vem à cabeça, fazemos coisas que não são pensadas. Isso é ruim. Essa lição nós aprendemos aqui com os irmãos de José. Falar e fazer coisas no calor do momento, no calor da situação, só trará para nós frutos ruins. Esses homens, eles disseram, não foi pedido a eles que assim fizessem, não foi exigido deles nenhum tipo de declaração ou nenhum tipo de voto, mas eles assim o fizeram porque se sentiram aviltados, se sentiram envergonhados pela palavra, se sentiram ofendidos pela palavra e fizeram um voto de morte, um voto de escravidão. Nós temos que ter esse tipo de reflexão. Eu tenho vivido e conhecido pessoas que assim agem. Eu mesmo, em algum momento da vida, agi dessa maneira. A gente responde às ofensas, às vezes a gente fala intempestivamente, a gente fala sem pensar. Nós temos que ter em mente que tudo que a gente fala e faz tem as suas consequências. A palavra do Senhor nos ensina que aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Nós não podemos mudar as palavras depois que nós falamos. Nós não podemos mudar a maneira como as outras pessoas entendem as nossas palavras. Palavras intempestivas, palavras que talvez nos ofenderam,
elas, quando nós trazemos e revidamos essas palavras no calor do momento sem refletir, elas também poderão ofender. E são escolhas que a gente não tem como voltar atrás e desfazer. Quantos de nós talvez não poderíamos, não gostaríamos de voltar no tempo e desfazer algo que dissemos ou que fizemos? Nós devemos aprender, então, com essa lição, que nós devemos estar sempre prontos a refletir, pensar sempre com calma e não agir no calor do momento, para que não nos arrependamos depois. Eu costumo dizer que os frutos daquilo que nós fazemos, nós colhemos os ecos por todo o tempo de nossa vida. E que a única pessoa que nós podemos mudar o pensamento somos nós mesmos. Se a gente refletir no momento de agir, nós não vamos colher os frutos indesejáveis de uma ação intempestiva. Eu me lembro agora do voto de Jefté, lá no livro de Juízes. Jefté sai para poder guerrear contra os filhos de Amon e o Senhor lhe concede uma grande vitória. O Senhor não requeriu nada de Jefté, mas ele faz um voto de que o primeiro que saísse ao seu encontro, quando ele voltasse para casa, ele seria sacrificado ao Senhor. Certamente Jefté estava pensando no cachorro, ou no gato, seja lá o que for, ou em um dos seus cordeiros, ou em um dos seus servos, na pior das hipóteses. Mas quem sai ao seu encontro? A sua filha única. Sai com danças. Você vê que até mesmo quando você fala intempestivamente, pensando em fazer uma coisa boa, Jefté queria fazer um sacrifício ao Senhor, mas ele fez sem pensar, sem refletir. Isso não foi requerido dele. Então, que nós aprendamos com essa lição. Estejamos sempre prontos a pensar, a refletir. Que toda vez que o nosso coração se encher para dar uma resposta, seja verbal ou em ação, que nós esperemos um momento, reflitamos, consultemos ao Senhor, para que não tenhamos de colher os ecos de nossas ações intempestivas no futuro. Que o Senhor nos abençoe e em breve nós voltaremos com mais meditações e lições que aprendemos na vida de José.